Hoje apresentaremos a vocês o documentário Vozes de Umuarama, com o tema Religião e Capitalismo. Nossos entrevistados de hoje irão responder a seguinte questão: qual a relação entre religião e capitalismo? Olá, boa noite. Meu nome é Agenor Bortolom Júnior. Eu sou formado em Direito pela Unipar, também sou formado em Teologia pela Faculdade Presbiteriana Renovada, pelo Seminário da Presbiteriana Renovada, e comerciante, pecuarista, e a minha principal função hoje é bispo da comunidade evangélica de Cruzeiro do Oeste. A religião, eu penso que é um conjunto de crenças e práticas de um povo, especialmente sobre um livro sagrado, ao redor de um livro sagrado, que une pessoas em uma sociedade que nós denominamos igreja. No nosso caso, o nosso livro é a Bíblia, nós cremos na Bíblia Sagrada. O capitalismo é um conjunto como podemos dizer, um sistema econômico e social que visa o lucro, talvez de forma muito reduzida, né, o capitalismo seria isso. E qual é a influência de um e outro, especialmente da religião no capitalismo? Né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo de Max Weber, sociólogo alemão, em que ele, dado momento de sua vida, ele começou a observar as nações em que o capitalismo estava tendo maior desenvolvimento. E ele notou que algo que havia em comum nessas sociedades era a religião, né? A religião predominante nessas nações, que por acaso era o protestantismo. E o que é que fazia a diferença? Até idos de 1500, na Idade Média, assim, o trabalho não era algo dentro da religião, né? Não era algo de tanto valor. Havia um certo desprezo ao trabalho, porque não havia apego às riquezas ou uma valorização das riquezas pela religião predominante na época. A partir de 1500, em torno disso, 1517, com a Reforma Protestante, os valores do protestantismo começaram a prevalecer em algumas nações, especialmente Estados Unidos, Inglaterra, não é? E então o que Weber viu foi que essas nações em que o capitalismo desenvolveu mais foi porque justamente essas pessoas, o que eles tinham em comum, esses trabalhadores, esses empresários, o que eles tinham em comum era justamente o oposto, era a valorização do trabalho. Então, princípios que essas pessoas traziam do protestantismo, como a disciplina, o valor, o apreço ao trabalho, a poupança, foram essenciais para desenvolver o capitalismo nessas nações. Então eu vejo que houve uma grande influência da religião, no caso protestante, para o desenvolvimento das nações capitalistas, das maiores nações capitalistas. Deus os abençoe. Olá, eu sou professora, tá? Eu fiz o curso de Geografia e sobre o meu entendimento entre capitalismo e religião, primeiramente, eu considero que o capitalismo ele influencia, tá? Não necessariamente na religião, mas sim na forma como as igrejas elas se organizam e como elas propagam as suas doutrinas, ok? Por exemplo, né, um dos elementos, um dos princípios básicos do capitalismo é a exploração do trabalhador. E muita igreja, né, prega, muita igreja considera que o trabalho, né, que o trabalho dignifica o homem, que o trabalho ele precisa ser levado a sério, ele leva aquele que tem trabalho tem que se sentir abençoado, né? E quando a gente vai fazer uma análise sobre o que foi o trabalho ao longo da história, a gente vê que lá no início, né, quando o termo, né, a palavra trabalho em si, ela foi
ela era utilizada, ela tinha relação com o instrumento de tortura. Então, esse é um dos indícios de que o sistema, ele alterou, inclusive, a maneira como a gente vê o trabalho hoje, né? O capitalismo, ele alterou isso e a igreja contribui no sentido de manter essa nova visão que a gente tem do que é o trabalho, né? Que a gente tem que estar contente, que se a gente está sendo explorado, a gente tem que dar graças a Deus, porque pelo menos a gente está trabalhando. Então, esse é um dos elementos que eu enxergo bem presente, assim, a relação do capitalismo com a doutrina das igrejas. Um outro assunto, né, onde eu percebo uma certa fusão entre, ou uma confusão, né, no que diz respeito à junção entre a política, a igreja e o capital, né, e o capitalismo. Eu sou contra, por exemplo, o discurso de alguns políticos que associam a igreja, a religião, ao poder. Então, eles fazem campanha usando, né, a, a figura de Deus, usando a crença como forma de atrair eleitores, dizendo que eles vão chegar ao poder e que eles podem alterar, né, a questão social, econômica do país mediante os preceitos que eles têm, os preceitos religiosos. Por que eu sou contra? Porque eu acho que é mais uma forma deles, é uma maneira, né, deles ludibriarem a maioria dos fiéis, que acham que por eles se dizerem cristãos, eles vão agir de uma forma mais coerente quando chegar ao poder. E quando na verdade o que a gente tem visto é que muitas vezes eles usam esse discurso, chegam ao poder, mas de nada fazem, né? Ou repetem as mesmas ações daqueles que até declaradamente já se colocam aí como ateus. Então, é um dos elementos que, inclusive, me chateia, eles quererem argumentar, né, dizer que as suas decisões são pautadas nas escrituras, são pautadas na Bíblia, quando a gente percebe que, de fato, há um grande distanciamento do que é aquilo que foi dito por Jesus, do que está lá na Bíblia Sagrada, e aquilo que eles atuam. Então, eu sou contra esse discurso de querer vincular igreja com política. Um outro elemento que eu também consigo enxergar essa influência é quando a gente tem, por exemplo, a instituição da família, né? A família é uma instituição muito defendida pela religião, mas nos moldes que a gente conhece hoje, nessa família associada a documento, a certidão, a sobrenome, ela teve um vínculo muito maior no que diz respeito ao controle da propriedade privada do que propriamente na organização e como forma assim, de facilitar o cuidado, né, com as crianças, a responsabilização dos pais em relação aos seus filhos. É muito mais vinculada à questão da manutenção da propriedade privada por determinados grupos do que propriamente com o cuidado em si, com a questão da responsabilidade do carinho, do amor, do afeto, da formação, da educação desses sujeitos.